Boa noite, amigas, amigos. Invocando a proteção e a bênção de Jesus, vamos então iniciar a conversa com muito prazer, com muita alegria, voltando a essa casa. Eu queria aproveitar a abertura para dizer para vocês, tem aqui na frente a revista da Luz de Santo André, União das Sociedades Espíritas de Santo André, que eu represento nessa noite. Tem várias informações, alguns artigos até, mas principalmente a nossa Semana Espírita, que é o ponto alto, né, do movimento espírita de Santo André e da região até. É uma Semana Espírita muito intensa, muito grande. Eu acredito até que a maioria das pessoas que comparecem nem são de Santo André, dado o tamanho, dada a envergadura. Começa dia 18 no domingo, vai até o dia 25, no outro domingo. Todas as semanas tem um orador de fora, tem um palestrante de fora. É lá no Parque Celso Daniel, na Vila Dom Pedro II, vizinho da gente aqui de São Caetano. Vale a pena quem tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho do tamanho do movimento espírita. Realmente são muitas pessoas que comparecem, fica muito legal. E os oradores vêm de fora, na maior parte das vezes, são oradores bem mais assim preparados, bem mais já envolvidos nessa tarefa da divulgação da doutrina espírita. A gente só tem a ganhar. E tem também semana que vem, dia 7, no Teatro Municipal, uma sessão solene lá da Câmara Municipal de homenagem a Kardec, o nosso codificador, vamos dizer assim, a nossa referência intelecto-moral, uma das razões pelas quais nós estamos aqui. Eu digo uma das razões porque não é a única, né? O Kardec não inventou mediunidade, Kardec não inventou a interferência e a relação dos espíritos conosco. Ele simplesmente sistematizou e fez com que a gente soubesse o que nós estamos fazendo aqui, qual a nossa relação com esses espíritos e como tirar o melhor proveito disso, não no sentido do abuso, mas no sentido realmente do progresso, da comunhão com o plano espiritual, que não para, que simplesmente é a continuidade das nossas vidas, do mesmo jeito que os nossos irmãos encarnados nos ajudam com seus conselhos, com a sua mão amiga, seja ajuda física, ajuda financeira, ajuda moral, um conforto. O plano espiritual também ajuda com as suas ferramentas. A grande vantagem que eles têm é que as ferramentas deles são muito melhores do que as nossas, porque eles atuam no nosso perispírito, eles atuam no nosso sentimento, nas nossas vibrações, e essa é a razão pela qual nós estamos aqui, para atingir o nosso progresso, para atingir o nosso crescimento, a nossa melhora, a partir do conhecimento, a partir do entendimento, da razão. Esse tema que foi proposto pela USE, educação, educando para a paz, é um tema interessante, só pelo nome, porque normalmente nós temos um conceito um pouco mais simplório de paz, como algo outorgado, como algo que alguém pode dar. Às vezes a gente fala a paz de Deus, a gente tenta imaginar que eu posso emprestar, eu posso pedir, eu posso dar paz para alguém. E essa expressão, esse título, esse tema, ele nos faz refletir na realidade da paz, educando para a paz. A paz é um processo pedagógico, a paz é um processo de trabalho. A paz não é uma semente que se planta, a paz é um fruto que se colhe. Essa expressão eu ouvi de um sheik árabe, um sheik muçulmano, de muita capacidade, aqui de São Bernardo, sheik Jihad Hamadeh. E realmente, refletindo sobre esse tema, refletindo sobre essa expressão, então não é o fruto que se colhe. Alguém plantou, cultivou, regou, ficou bonito, eu vou lá e colho. Não. Ou melhor, desculpa, não é a semente que simplesmente se planta. É o fruto que nós colhemos. Aí sim, o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso empenho, do nosso esforço. É uma conquista. Como é o fruto? É uma conquista. Ele não vem de graça, não basta jogar a semente. Ele é uma conquista de um grande trabalho e um processo pedagógico. Por que o processo pedagógico? Porque vai interferir na nossa razão de viver, na nossa maneira de ser.
Nós temos uma tendência ao comodismo, nós temos uma tendência a querer as coisas prontas, perguntar para o pai, pai, o que significa tal palavra? Aí pai, vai no Google, antigamente falava, vai no dicionário, agora vai no Google. É importante a gente saber o significado, a origem, a razão. A paz nos acompanha há muito tempo. Essa expressão nós vamos encontrar no Velho Testamento, nós vamos encontrar no Evangelho de João, a referência a Jesus, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Mas o próprio Evangelho fala, não é essa paz que vós conheceis, não é essa paz outorgada. Eu citei aqui o sheik, os muçulmanos, embora mais novos, o islamismo é mais novo que o cristianismo, mas eles têm essa expressão, as-salam, que é a paz de Deus, as-salam. E eles desejam, quando encontram as pessoas, que a paz de Deus esteja convosco, a paz de Deus sobre vós, as-salam aleikum, que é o que eles falam quando se encontram, e respondem, né, aleikum, as-salam, paz de Deus esteja com você. Se nós formos olhar no judaísmo, esse sim, bem mais antigo que o cristianismo, a expressão shalom, que significa paz, a paz de Deus. E eles se cumprimentam, shalom aleichem, a paz de Deus sobre vós. Os evangélicos, quando se encontram, eles têm quase que essa senha, paz do Senhor, paz do Senhor. Pode olhar, é uma espécie de uma senha. Nós espíritas não temos, né? Precisa de um pouco de diálogo para perceber se o cara é espírita ou não, conforme o tipo de colocação. Eles já têm essa cumprimento, paz do Senhor. Então todo mundo tem essa, só nessas três correntes, digamos assim, religiosas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, todas elas abraâmicas, descendentes do mesmo ramo, nós já contemplamos bem mais da metade do planeta, principalmente o mundo ocidental. E nós vamos ver a partir daí a importância que a humanidade dá para nós. E vamos ver em Jesus, como eu me referi, em João, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas não essa que vocês imaginam, não essa para um, cadê, né? Vou ficar sentado aqui, cadê a paz de Jesus, cadê a paz de Cristo, cadê a paz de Deus sobre nós? É a paz da conquista. Tem uma frase do latim, ela diz assim, se dispacem para bellum, se desejas paz, prepara-te para a guerra. Ela pode ser interpretada de uma forma equivocada. Os exércitos observam dessa forma, não, vamos nos armar bastante porque assim preservamos a paz, pelo medo do nosso poderio bélico. Mas não é o olhar do Cristo, não é o olhar de Jesus. E no Evangelho mesmo há uma referência quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí fica aquela impressão, tem contradição nisso? Minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Peraí, onde que Jesus estava falando a verdade? Onde que ele estava falando a sério? Qual expressão que eu devo aproveitar para mim? Todas, porque quando ele fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele estava falando justamente do processo pedagógico do tema, da educação. Que espada? A espada da luta, o combate. Que combate? O combate contra o inimigo. Que inimigo? As minhas imperfeições, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas idiosincrasias, as nossas manias, os nossos apegos, todas essas coisas que nos seguram no mundo e nos impedem de ter paz, nos impedem de conquistar a paz, nos impedem de viver em paz. Porque o que nos impede hoje de viver em paz? É comum a gente se referir a uma pessoa, fulano me tirou a paz, meu vizinho acaba com a minha paz, esse fulano. Ninguém tem esse poder de fora interferir na minha paz. Por que eu não estou em paz? Por que hoje nós estamos aparentados? Por que nós estamos caminhando para ultrapassando 5 milhões de deprimidos no Brasil?
diagnosticado. E a depressão é uma doença que tem um preconceito muito grande, as pessoas dificilmente demoram bastante para procurar um médico, para procurar tratamento, para se identificar com a busca da cura. Então, se nós temos catalogado, diagnosticado 5 milhões de deprimidos, é porque tem muito mais. E por quê? Justamente essa intranquilidade que a gente vive. Nós saímos na rua, não sabemos se voltamos. As pessoas vão fazer um exame de saúde, enquanto não viram o resultado, se desesperam. Às vezes vem o resultado, não é muito bom, desespera mais ainda. Gente, esse descompasso é que nos tira a paz, é que nos tira a tranquilidade. Não que os problemas não sejam grandes, não sejam os nossos, não sejam importantes de serem superados. Tudo bem. Mas não precisa necessariamente me tirar a paz. Por isso que é um processo pedagógico, porque é fácil falar. Você fala porque você está bem, é um processo pedagógico. Enquanto nós buscamos a cura, enquanto nós buscamos o tratamento, enquanto nós tocamos a nossa vida, as coisas vão acontecendo. E não precisam necessariamente tirar a paz. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu moro numa rua cheia de prédios. Basicamente são só prédios. E eu sou síndico do meu prédio, já vão para 14 anos. E às vezes os síndicos se reúnem entre eles. E uma vez me convocaram numa reunião. Mas a carta de convocação era assustadora. Então a introdução era a seguinte: cansados da violência, cansados dos roubos, cansados, vamos nos reunir, vamos nos unir para tomar alguma providência. Eu comecei a ler aqui, que rua que eles estão falando será? Que bairro, de que cidade? Não é a minha rua, não é o meu bairro, não é a minha cidade. Então esse é o problema. Aí eu brinquei com ele, eu fui na reunião e falei: olha, para mim, particularmente, eu vivo na Bélgica. Eu estou em paz. Eu não estou me perturbando com isso. Um pouco, quer dizer, não que eu seja um espírito muito evoluído. Como eu sou profissional de segurança, a minha visão é um pouco diferente disso aí. Mas a gente vê as pessoas desesperadas, principalmente nessa questão da violência. Isso entra pelos nossos lares, pela televisão, a gente fica envolvido e não necessariamente está acontecendo conosco. Hoje a internet coloca a gente no mundo. Então você vê um assassinato, você vê uma execução, você vê uma guerra, vê alguma coisa, traz para dentro de casa, traz para si, e isso perturba, porque não passa por essa análise. E a análise principal que nós temos que fazer é que Deus está no comando. A gente não para pensar nisso, começa a falar desgraça, começa a falar problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo, isso vai acontecer, o mundo, veja bem, a inflação, é desemprego, é isso, é aquilo, é guerra, peraí, gente, Deus está com as rédeas na mão. Não tem nada nesse mundo, nada que esteja acontecendo agora, que esteja fora do controle de Deus. Nada. E que Deus? O Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, soberanamente justo e bom. Se essas coisas estão acontecendo, há uma razão. Há uma razão. Como diz lá no Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, há uma causa justa. Uma causa justa que tem também um fim útil, tanto no macro, falando do planeta, falando do mundo, do vulcão ao tsunami, a guerra, seja o que for, ao meu problema pessoal. O que está acontecendo comigo? O problema que está acontecendo comigo, seja de que ordem for, tem uma causa justa e tem um fim útil. Porque se eu não acreditar nisso, se eu não raciocinar e não me convencer disso, eu não vou ter paz nunca. Porque a qualquer momento, não adianta eu estar bem hoje, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que eu não mereça. E essa indignação que nos perturba, mas eu não mereço isso. Para o Evangelho. Tem uma causa justa e tem um fim útil. Então eu tenho que ficar, como nossos irmãozinhos na Índia têm essa cultura, meu caro, eu nasci nessa casta, não. Tem uma causa justa e um fim útil. E o fim útil, de repente, é justamente o progresso. O fim útil é realmente superar aquilo. Seja questão física, questão moral, financeira. O fim útil é sair disso aí. É dar a volta por cima. Que possivelmente eu não daria se esse problema não tivesse chegado ao meu conhecimento. Se esse problema não tivesse chegado a mim. Os exemplos são inúmeros. Possivelmente vocês ouviram falar que Santos Dumont inventou o relógio de pulso. Eu não sei se é certo falar inventou, né?
ele colocou o relógio no pulso. Descobriu que o relógio podia ser colocado no pulso. Por quê? É que surgiu essa... Santos Dumont sempre gostou de voar, sempre gostou desses desafios. E num desses desafios, ele tem que dar uma volta de balão pela Torre Eiffel em um determinado tempo. Só que eles usavam aqueles relógios de bolso. E sozinho, no balão, controlando o balão, controlando o itinerário, ele não conseguia olhar o tempo. E ele se embaraçou todo para fazer essa volta, porque o reloginho de corrente atrapalhou. Quando terminou esse desafio, Santos Dumont, numa conversa com um amigo dele, o Cartier, em Paris, ele foi estudar em Paris, morava em Paris, Cartier, esse mesmo da joalheria, esses relógios que a gente sabe que tem, mas nunca viu, né? Só vê pela vitrine, assim, uma distância razoável. Conversando lá com o Cartier, juntos chegaram a essa conclusão: pô, se a gente colocasse esse negócio, aí só ficava fácil. Inventou o relógio de pulso. Então precisou ter uma dificuldade, precisou ter um problema para inventar o relógio de pulso, para ter esse passo, para ter esse progresso. E essa realidade é a realidade de todo mundo. Por quê? Porque Deus nos criou com uma finalidade. O Evangelho fala: nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Nós somos todos espíritos em evolução e todo mundo vai evoluir, todo mundo vai progredir. Mas todo mundo sabe disso? Não. Todo mundo tem certeza disso? Todo mundo age dessa forma? Não. O que faz Deus? Esquece? Não, deixa para lá. Eu pensei, né? Eu queria, tal. Eu gostaria que todo mundo evoluísse, mas esse aqui não quer, aquele não quer. Não. Deixa o livre-arbítrio. E é o que eu costumo falar. A gente fala muito de livre-arbítrio, os espíritas falam muito de livre-arbítrio. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, mas livre-arbítrio tem limite. Ele não é 100% livre. Puxa, mas eu aprendi até hoje que é 100% livre. Não é. Qual é o limite do livre-arbítrio? Eu não posso não evoluir. Eu não posso optar por não evoluir. Essa é a parte que limita o meu livre-arbítrio. Eu não quero evoluir, eu não tenho livre-arbítrio. Eu quero ficar ignorando o resto dos tempos. Não vai ficar. Não vai ficar. O amor de Deus não nos permite. Como qualquer pai. Como qualquer mãe que chega segunda-feira com chuva, com frio: filho, vamos para a escola. Eu não quero ir. Tá bom, filho, fica aí. Alguém fala assim? Chegou o dia de tomar vacina: filho, vamos tomar vacina. Eu não quero ir. Vai para a escola, vai tomar vacina. Eu e meu livre-arbítrio. Até a página 2 só. Até a página 2. Deus, a mesma coisa. Levanta, filho, vamos evoluir. Eu não quero evoluir. Vai. Se não for por bem. É aquela frase meio lugar comum, eu não gosto muito dela, mas às vezes para ilustrar, se não vem pelo amor, vai pela dor. Se não vem pela razão, o amor aí a gente pode traduzir pela razão. Por que eu vou lá? Porque é parte da minha natureza. É um reforço que eu tenho na minha personalidade, para que eu possa sair para o mundo e respeitar as pessoas, amar o próximo, fazer a caridade, viver bem, superar as minhas próprias dificuldades, engolir seco. A gente fala da paz. É isso aí. O que nos tira a paz? Ah, fulano me tira a paz. Às vezes um vizinho, alguma coisa. É tolerar, partir de nós. Porque a tendência é ser: mas não, a culpa não é minha. Como eu costumo dizer com relação às crianças: filho, pega esse negócio no chão. Não fui eu que joguei. Filho, vamos consertar isso aqui. Não fui eu que quebrei. Filho, vamos limpar a grama. Não fui eu que sujei. Limpar o que suja, consertar o que quebra, pegar o que joga. Qual é o mérito disso aí? Qual é o mérito disso aí? Agora, pegar alguma coisa que o outro jogou, limpar alguma coisa que o outro sujou, dói, não dói? Não é uma sensação de injustiça? Você limpa, tá vendo? O outro vai, ele está lá numa boa, eu estou aqui limpando. É uma sensação de injustiça dentro da nossa visão limitada. A justiça humana, tomar lá da cá. Na visão de Deus, não. É fulano fez mal para mim. Problema dele. Quem é o mal aí? É ele. Fulano me traiu. Tá. Quem é o traidor aí? É ele. Eu vou sofrer por quê? Se o traidor é ele, se quem fez mal é ele, se o agressor é ele,
Porque eu vou sofrer. Quem vai sofrer é ele. Ah, mas ele não está nem, está dando risada. Hoje. E também isso não é para ser levado como vingança. Não, fica frio, você vai ver, você vai ter encarnação que vem. Eu sou espírita, estou perdoando, mas Deus vai se vingar por mim. Não. É uma situação leve, coração leve. Não me atingiu. Me atingiu fisicamente, me machucou, me agrediu, me deu um golpe, me tirou dinheiro. Fez qualquer coisa, seja lá o que for. Ah, vai acabar com a minha vida, vai. Se eu quiser. Se eu me remeter ao Evangelho, eu vou lembrar lá no Cristo Consolador. Por que o Cristo Consolador? Aí está a consolação. Puxa vida, isso tem uma causa justa. Tem uma razão de ser. Ele está me cobrando hoje, possivelmente, uma dívida do passado. Ele não sabe, eu também não sei. Mas eu sei que tem. Pô, então quer dizer que ele é um representante de Deus? Não. Ele é o protagonista do escândalo, como diz o Evangelho. O escândalo tem que vir, mas ai daquele através do qual o escândalo vem. Ele está, equivocadamente, fazendo alguma coisa que eu preciso passar. Ele está ocupando esse espaço de um jeito ou de outro. Eu passaria por aquela experiência. Pela infelicidade dele, ele protagonizou esse evento. Mas eu não preciso ficar com raiva dele. E é uma questão muito clara. Eu estou, digamos, com uma unha encravada. Está doendo para mim. Vem uma criança de 2 anos, sem querer, tropeça e bate com a cabeça da minha unha. Dói pra caramba. Eu vou ficar com raiva dessa criança? Ao contrário, vou acudir essa criança. Ah, ele machucou a cabecinha. A unha doendo para burro, né? Se machucou a cabecinha, minha unha machucou a cabecinha. Com sinceridade, por quê? Uma criança. Agora, se chegar um marmanjo, olhar, tá com a inglês, pisa. Vou ficar com raiva dele. O resultado, dor na unha, não é o mesmo? Por que muda a relação? Por que um me ofende? Por que um me agride e o outro não? É a minha postura. O que eu vou dizer? Mas a criança não sabe o que faz. E o outro sabe. Aí vem a pergunta: será que sabe? Será que todas as pessoas que fazem o mal ao próximo sabem o que fazem? Será que o corrupto, o bandido, o assassino, o maledicente, ele sabe realmente o que faz? Se soubesse, será que ele estaria fazendo? Se ele soubesse das consequências, do buraco que ele está cavando para si mesmo, das dívidas que ele está acumulando para ele mesmo, e vai resgatá-las, como diz o Evangelho, até o último centavo, será que ele faria isso? Óbvio que não. Faz por quê? Porque não sabe. Porque ainda está num estágio inferior. E eu preciso me esforçar, eu preciso da pedagogia da paz para me colocar num estágio superior. Não um estágio, aquela superioridade da soberba, da arrogância, mas a superioridade da paz, a superioridade do perdão, da compreensão. Como aquele menino que foi agredido por um tigre no zoológico faz 1 ano, 2 anos, sei lá. O tigre arrancou o braço do menino. O menino foi lá inadvertidamente, enfiou o braço na. O tigre é um bicho bonito, a gente vê na televisão, compra bichinho, um tigrinho de pelúcia, brinca. O menino foi lá, o tigre puxou, arrancou o braço dele. As pessoas do zoológico falaram: vamos sacrificar o tigre. E o menino falou: não. Vamos sacrificar? Ele não sabe, ele é um tigre. Ele não sabe o que faz. É como nós temos que olhar os nossos irmãozinhos que nos agridem, que nos perturbam, os fatos da natureza que nos incomodam. Eles não sabem o que fazem. E o que está acontecendo comigo tem uma causa justa. E eu tenho que ir atrás desse fim útil. Eu tenho que sair disso melhor. Ao invés de eu ficar, é só uma questão de postura mental. Ao invés de eu ficar, por que isso me aconteceu? Ah, isso me aconteceu, tem um porquê. As mesmas palavras, é só mudar a posição. Por que isso me aconteceu? Com revolta, com raiva. Se isso me aconteceu, tem um porquê. É um porquê justo. Com uma finalidade útil. Eu vou tirar disso a minha melhor lição. Eu vou lutar com todas as minhas forças no campo da matéria, no campo do espírito, para progredir, para superar, para sair dessa, para melhorar, para depois poder olhar para trás: puxa, como eu sou forte, como eu evoluí, como eu cresci.
Vejam o que eu passei. Como qualquer alpinista, eu fico imaginando, não me arrisco a fazer isso, mas a sensação que o cidadão tem de chegar no topo, que o caminho é duro. O caminho é duro, é pesado, é arriscado, é dolorido. Subir aquelas pedras, às vezes geleiras, é muito machucado, escoriações, só que quando ele chega lá em cima, ele olha para trás. Vejam o que eu passei. Aquele sofrimento todo tinha uma finalidade no time. E era chegar aqui, no topo da montanha da vida, no topo da montanha do Espírito. É o que nós estamos fazendo aqui, alpinistas da evolução, buscando pela educação, pelo esforço, pela compreensão, a paz interior, para vivermos bem. Olhando as criaturas que não raras vezes nos agridem no trânsito, no trabalho, nos incomodam, seja lá o que for, como irmãos de caminho, como oportunidades de progresso, oportunidade de exercício do amor, da caridade, a caridade moral, como fala o Evangelho, a mais importante, a mais difícil das caridades, a caridade moral. Olhando eles sem pieguismo, sem maldade, como aqueles tigrezinhos, e como Jesus nos olhou lá no alto da cruz, crucificado, machucado, maltratado, torturado, e olhou para todos nós que nos sacrificamos. Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Que Deus nos abençoe.